Boa noite, irmãs e irmãos de todo o Brasil. Estamos começando mais um Espiritualidade na Ação. E hoje a temática é uma temática provocadora, não é isso? Espiritualidade, MEC e equidade. Por que esse tema? Espiritualidade, MEC, Ministério de Educação e equidade. Bem, estamos em Brasília, onde amanhã cedo começa um grande encontro com mais de 150 pessoas do Brasil todo para discutir justamente como a educação está olhando o povo cigano, como a educação está olhando e cuidando do povo quilombola, como a educação está olhando e cuidando do povo indígena e fechando ciclo, quase a grande maioria, como a educação, como o MEC está olhando e cuidando, a partir de agora, com o novo governo, para o povo afro-brasileiro. Tá? E, como a temática são os excluídos, os ciganos, indígenas, quilombolas, o povo afro-brasileiro, escolhemos duas pessoas que têm uma experiência forte nas suas comunidades, na base. Então, é um papo de base, São pessoas que estão aqui em Brasília e vão participar do encontro do MEC sobre esse debate. Então, o MEC, já antecipo, está de parabéns, porque há um bom tempo que a gente não tem o Ministério da Educação trabalhando a temática dos excluídos. E como nunca, mais assim, mordente, mais eficiente e mais caliente, trazer pessoas que estão vivenciando o trabalho de base na sua realidade, ou que estão lutando por uma educação mais nobre dentro das próprias universidades, não é isso? Para fazer o trabalho caminhar. Bem, também está aqui em Brasília, chegando aí em Brasília, né, um ônibus de militantes da Educafro, de várias partes do Brasil. Terão várias pautas aqui em Brasília amanhã. A principal pauta que vamos ter amanhã é no Conselho Nacional de Justiça. O que está acontecendo? Veja só, o Tribunal de Justiça de São Paulo e cada tribunal do Brasil, de cada estado do Brasil tem que fazer concurso público para ocupar as vagas de tabelião, a vaga de cartório. Acontece que a Educafro e outras entidades lutaram muito e conquistaram cota de 20% para negro nos concursos para tabelião, para ocupar a vaga no concurso de tabelião. Só que praticamente todos os tribunais do Brasil sempre fizeram dos cartórios a mina de ouro, o filé mignon, onde eles repartem entre eles, os brancos, ricos, barrigudos, repartem as benesses da fortuna que é trabalhar e ser coordenador de um cartório. De modo que o Tribunal de São Paulo fez muitas maldades com o povo negro. Primeira maldade, veja só, quando abriu o edital, lembrar que tem, se eu não me engano, são 3 inscrições para cada vestibular, para cada prova para ter acesso ao cartório. E cada prova dessa, o valor é mais ou menos R$ 500. É um absurdo. Ou seja, você tem que ter R$ 1.500. Então, vamos lá. Para os ricos que podem pagar, seria um problema, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu mais ou menos 40 dias para eles se inscreverem. Para os pobres, maioria negro, absurdamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu apenas 38 horas. A Educafro, vendo esse absurdo gritante, abriu uma ação civil pública com pedido de liminar contra o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que ele voltasse a dar ao povo negro e aos pobres o mesmo período, 40 dias. Para nossa surpresa, a nossa ação caiu na mão
de um juiz justo do próprio Tribunal de São Paulo. E esse juiz justo nos deu liminar, suspendendo o concurso até o tribunal consertar os seus erros escandalosos. Fizemos uma grande festa, celebrando essa vitória. Um juiz justo deu o direito do povo negro e os pobres concorrerem e ter o mesmo tempo de inscrição do que os ricos e brancos. Vamos dormir em paz. Dia seguinte, abrindo o jornal, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo caça liminar que dava direito à equidade para negro e pobres. Pense bem, gente, que maldade, que falta de Deus, que falta de espiritualidade do presidente do tribunal e de todo o conselho que organiza o concurso para cartório. Bem, eu falei primeiro problema. Tiveram vários problemas. Por exemplo, divulgaram o resultado da primeira fase, onde tinha só o nome dos vitoriosos, sem dizer a nota dos vitoriosos e sem dizer a nota dos perdedores. Ou seja, foi uma tremenda mutreta, uma tremenda partilha de amigos e padrinhos, esse concurso público para cartório de São Paulo. E aí, a última maldade do Tribunal de Justiça de São Paulo foi quando divulgou as pessoas negras contempladas com a vaga. 20% das vagas eram para pessoas negras. O tribunal, então, divulga a relação dos contemplados. E quando a Educafra, com a sua equipe, vai pesquisar o nome de cada um, descobre que 90% dos que o tribunal considerou negro eram brancos. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui tirou o primeiro lugar na vaga de negro. O cartório dele tem renda líquida mensal de 1.700.000. Deveria ser um cartório de nós, de alguém do nosso povo negro. Mas, infelizmente, o tribunal fez várias mutretas e fez essa maldade contra nós. E, para nossa alegria, amanhã o Conselho Nacional de Justiça, aqui em Brasília, colocou em pauta esse problema, que é a fraude e os vários erros do concurso para cartório do Tribunal de Justiça de São Paulo. Chegou o ônibus de negros e negras do Brasil, que vai estar nesse julgamento do Conselho Nacional de Justiça. E eu peço a todos vocês que amanhã botem às 9 horas da manhã, botem no Google CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Bota no Google, não, bota no YouTube, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Vai ser transmitido ao vivo esse julgamento amanhã. Bem, eu fiz uma introdução bastante enriquecedora para mostrar para vocês que a injustiça tem que ser combatida. Só há espiritualidade onde a justiça tem carinho, acolhimento e encaminhamento. Bem, nós temos hoje duas convidados, pessoas do povo. O primeiro deles é advogado, doutor Júlio. O segundo é a Laís, que é universitária. Júlio, você que é advogado, como você viu esse problema aí do concurso do Tribunal de São Paulo? Boa noite a todos. Frei Davi, obrigado pelo convite. E é uma honra estar podendo falar aqui enquanto representante do movimento negro. E essa pauta é uma pauta que tem sido sensível a todo o movimento. A gente acabou de votar, ou na verdade, de reatualizar a lei de cotas, e é uma das preocupações que o movimento negro tem com relação à questão das comissões de heterogêneros, para a gente poder deixar organizado e fazer com que realmente haja equidade na condução dos processos licitatórios, que no caso seriam os concursos públicos, onde realmente haja igualdade e cuidado com relação a todos os concorrentes. Legal. Laís, você que é uma mulher que sonha muito em ver a justiça florescer para o povo negro, como é que você viu esse concurso para cartório e o tratamento que deram ao povo negro? Frei, aquela dor de barriga, né, que a gente sempre sente. Mas boa noite, Frei, boa noite, Júlio. Eu lembro
do incentivo que a gente fez junto com o William Douglas sobre as cotas dos negros para ter acesso a esse cargo, para ter acesso aos cartórios. E aí você vê uma notícia dessa e é aquela coisa chocante, né, Frei? Como cada esforço que você faz, como se jogasse um balde d'água e você sente isso, né? Impotente, frustrado. Mas basicamente seria essa a minha visão. É mais um choque de realidade onde nós negros estamos em um território inimigo. Apesar de estarmos lutando, brigando pelo nosso espaço, aparentemente os principais cargos ainda não estão em nossas mãos, ou seja, a gente precisa ocupar esses altos cargos também. Exatamente. Parabéns, então, Laís, bem-vinda. Bem-vindo também, doutor Júlio. Acho que, com certeza, o povo quer saber quem são vocês. Laís, você, mulher negra, quem é você? Faz faculdade ou não? Se faz, como conseguiu? Bom, eu sou a Laís, já sou conhecida do Frei, afinal sou associada do CAFRO. Hoje eu faço graduação em Economia no INSPER. A minha trajetória foi, eu comecei a participar de diversos programas da Educafro, depois eu entrei no cursinho da Educafro, justamente com foco para passar no INSPER, uma parceria do CAFRO-INSPER, e eu passei no vestibular, entretanto eu não ganhei a bolsa de estudo, porque eu precisava da bolsa de estudos, afinal o INSPER é uma das escolas mais elitizadas de São Paulo, a mensalidade não é um valor baixo. E eu passei, não ganhei bolsa. Bom, e aí, enfim, eu fui atrás do senhor, fui atrás de algum empresário, alguma instituição, alguém que pudesse me auxiliar, porque eu não iria desistir. Eu sei o quanto é importante a educação, principalmente o curso superior para nós, ainda mais nós. E eu faço meu recorte, mulher, preta e de baixa renda. Então, com a sua ajuda, óbvio, Frei, com a ajuda de outras entidades, eu tive acesso a uma instituição que hoje me auxilia financeiramente e que paga os meus estudos, que paga para eu ter acesso ao INSPER. E a partir disso, minha vida se modificou, né? Os acessos, as oportunidades, aquela atriz, a Viola Davis, ela teve um discurso, uma premiação que ela venceu, que ela disse que a única coisa que diferencia uma mulher negra de uma mulher branca são as oportunidades. E hoje eu estou fazendo um curso em uma faculdade renomada, enfim, mas o acesso às pessoas que eu tenho hoje, o acesso ao mar de oportunidades que eu tenho hoje, eu não teria se eu não estivesse vivendo essa oportunidade. Muito bom demais, fantástico. Então, foi um processo de empoderamento e de enfrentamento, não é isso? O INSPER você depôs para muita gente e você, mulher negra, por vários motivos, a bolsa não veio para você. Aí houve todo um trabalho da Educafro com você, com mais pessoas amigas, e conseguimos enfrentar o problema. Que bacana, parabéns. Então, você faz que curso mesmo lá? Eu faço graduação em Economia, Frei. Economia, muito bem. Júlio, quem é você, Júlio? Boa noite de novo. Frei, eu sou o Júlio do interior de São Paulo. Eu ouvindo um pouco da história da Laís, me relembrou o dia que eu estive na faculdade de Direito de Franca, na Unifran, e que a minha mãe foi fazer a minha matrícula, e ela chegou para a pró-reitora, que nos recebeu naquela oportunidade, e disse: olha, eu só tenho dinheiro da matrícula, o mês que vem eu não tenho condições de pagar, eu preciso que o meu filho continue estudando, eu queria saber quais são as oportunidades de bolsas que a universidade tem. E aí foi apresentado o ProUni. Então, eu sou egresso ProUni, então, tecnicamente, eu estou aqui por meio de uma execução de política pública efetiva, sou cotista, e com muita honra, tudo isso me deu a oportunidade de estar aqui diante de vocês, como a Laís trouxe. O fato de ter me formado como advogado
me abriu uma série de portas que eu não teria se porventura eu não me desafiasse dentro desse processo de educação. Então, agradeço primeiramente a Deus e a minha mãe pelo fato de não desistir da educação e de me possibilitar sonhar com relação à educação. Muito bom. Laís e Júlio, vocês já estão em Brasília e vocês vão participar do seminário do MEC, que começa amanhã, não é isso? É um seminário para 150 pessoas. E o seminário do MEC é dados para quê? Formulação, financiamento, monitoramento e avaliação da equidade racial. Por isso que o título do nosso encontro hoje aqui é Espiritualidade, MEC e Equidade. Por isso que o tema é isso daí. Agora, eu pergunto à Laís e pergunto ao Júlio, qual a expectativa de vocês para esse seminário de amanhã do MEC? Laís. Olha, Frei, eu espero sair daqui assim motivada. Eu espero que tenha um debate de ideias, mas que não fique só no debate. Que a gente já possa sair com algo desenhado para a gente pôr a mão na massa. Bom, sobre esse evento, a gente que vai participar, a gente recebeu quais são as mesas, as principais pautas. O órgão principal do evento é a CECADI, que é associada ao MEC. E, bom, nesse evento vão ter diversos representantes. Então, a gente vai ter representantes de quem tem acesso aos dados, pesquisadores, a gente vai ter representantes do IBGE, a gente vai ter o Michael França, por exemplo, que é um pesquisador do INSPER, que, inclusive, ele lançou recentemente... Eu estou com um livro aqui, vou fazer um merchan de graça. Para nós o livro. Esse daqui, números... Todo mundo lê. Aqui, mais próximo da câmera, Números da Discriminação Racial. Está quentinho o livro, está quentinho, lançado recentemente. Exato. Pode falar, Laís. O Michael França lançou junto com o Alisson Portela. Então, dados. A gente tem pessoas que vão trazer os dados, a gente tem todos os representantes dessas classes, desses públicos, que o senhor já comentou, quilombolas, afrodescendentes, a educação para jovens e adultos, o EJA, e a gente tem os representantes do setor público. Ou seja, está todo mundo aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se comunicar. Então, dados para quê? Dados para quê, gente? O que a gente vai fazer? Como a gente vai se mexer? Então, eu espero ouvir um debate riquíssimo sobre isso, mas que não fique só no debate. Que a gente já saia com planos, tá? Então, vamos colocar a mão na massa e vamos fazer o serviço, a pauta andar. Tanto que, bom, o senhor nos convidou, eu e o Júlio. A gente sabe o quanto a educação está fazendo a diferença para a nossa vida, para a vida da nossa família. Ele citou a mãe dele, mas eu cito toda a minha família, a minha ancestralidade. O que a gente ganha em conhecimento, a gente repassa aos nossos também. A gente não volta para casa de mão vazia, a gente vai impactando os outros que estão ao nosso redor. Então, eu espero isso, espero sair daqui motivada e ver um debate, assim, riquíssimo, porque também as mesas estão, assim, sensacionais, pessoas extremamente importantes, e que isso, representante dos dados, representante que trabalham com os públicos que o senhor mencionou, e os representantes dos órgãos públicos que nos convidaram aí para esse evento. Muito bom demais, ou seja, nós entendemos que esse evento, trazendo elementos e dados recentemente levantados por vários órgãos, vai dar a todos nós, negros, e principalmente ao governo, condições de traçar políticas públicas. É isso mesmo, Júlio? Frei, assim como a Laís, a minha grande expectativa com relação à questão do evento é com relação à efetividade desses números.
a Laís traz a questão da expectativa de sair do campo do imaginário para o campo da ação. Não adianta nada a gente recolher dados sobre as estatísticas, sobre o que tem sido feito, o que tem que ser feito, e a gente não vê a articulação política, e como o senhor muito bem traz, diante das nossas conversas, esse compromisso político dos agentes que estão no governo de pautar e executar essas ações. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma política transversal, que ela cuida do indivíduo. E quando a gente olha nesse aspecto, não é suficiente falar de educação sem falar de assistência social, sem falar de mercado de trabalho, sem falar de saúde. Então, são várias políticas públicas que são executadas por atores diferentes, mas que devem dialogar entre si para que esses números eles sejam mais efetivamente executados nas políticas públicas locais. E muitas das vezes, quando a gente fala dos povos excluídos, como o senhor trouxe aí a população cigana, quilombola, população negra, mulheres, quando a gente vê os trabalhos que são realizados em prol dessa população, não se iniciam com o poder público, se iniciam com o movimento negro, com a sociedade civil que tenta se organizar sem financiamento para que essas ações sejam executadas. E aí, quando a gente vê que para os interiores, onde não tem financiamento, e o movimento negro e os movimentos são cada vez menores, a gente vê que essas ações são mais tímidas. E a gente não dá para poder falar de equidade, onde as ações elas são executadas em alguns centros e em outros não. Quando a gente quer falar de equidade, a gente está falando de responsabilidade do poder público, que ele tem que executar política pública de Estado. E tem que parar com essa brincadeira, que eu vou usar esse termo que parece que é brincadeira, que é quando você troca de gestão, eu troco o ator e eu troco também a política, e na verdade não é. Do que adianta a gente fazer planos plurianuais, pensando metas, pensando em estratégias para poder alcançar resultados, aí muda o governo, aí eu venho e trago eu acho que isso aqui é melhor. Eu vou sempre trabalhar política pública pela boa vontade do gestor? Não, a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a trabalhar os dados com mais responsabilidade. E trabalhar os dados com responsabilidade é trabalhar com técnica. E aí eu não posso simplesmente deixar que os atores partidários comecem a definir o jogo de como a política deve ser executada, sendo que quem vai sofrer com a ineficiência dessas políticas é a população carente, é o povo preto, é a população cigana, é a população quilombola. E aí a gente vê que quando eles ficam brincando de fazer política, a população sofre. Então, de nada adianta eu pegar, trabalhar esses números, eu reduzir isso. Olha, eu estou com 50 negros que não conseguem acessar, mas eu não tenho nenhuma estratégia de como eu vou executar para fazer com que esses negros acessem a essa política pública específica. Eu estou dando uma situação hipotética. Aí tem que vir a sociedade civil, tem que vir dizer para o poder público como que ele tem que fazer o trabalho dele. E, na verdade, isso é inerente ao serviço. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem começado a assumir essa responsabilidade junto com outros órgãos da sociedade civil, como, por exemplo, a própria Educafro, que vem fazendo um trabalho excelente dentro dessas temáticas das populações hipossuficientes, no sentido de falar para o poder público, olha, a gente está atento, a gente tem técnica, a gente tem responsabilidade, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa que esses espaços sejam mais responsáveis com relação às pautas. E a gente não pode esperar 50 anos para poder evoluir sendo que a gente tem dados suficientes para poder evoluir 50 anos em um. Exatamente. Muito bom, Júlio, parabéns. Laís, olha só, esse seminário do MEC está muito rico, com muitas mesas, né? com muitos, na sua opinião, as várias mesas, os vários temas. Quais seriam os 2 temas que você acha que poderá melhor impactar a vida da população afro-brasileira? Nossa, Fê, que pergunta difícil. Assim, as mesas, elas eu penso que elas foram bem montadas, mas para eu selecionar 2, eu selecionaria a que está presente, a Sueli Carneiro. Eu estou com o documento aberto, é a mesa, o painel 3.
educação para as relações étnico-raciais, dados para o monitoramento da Lei 10.639 de 2003. Nessa mesa vai estar o Walter Silvério, Cida Bento, Priscila Bacalhau e a Sueli Carneiro. Eu tô assim, eu quero muito ver essa mesa. Também a questão que eu mencionei sobre os dados, vai ter a mesa do Michael França. Eu ficaria com essas duas. Você pode falar qual? Você tem fácil acesso ao título da mesa do Michael França? Tenho, deixa eu só, para mim não errar. Deixa eu abrir ela aqui certinho, só um segundo. Eu perdi aqui. Enquanto você está procurando aí, Júlio, para você, quais são os 2 temas que você acha que poderá impactar melhor a comunidade afro-brasileira? Frei, quando a Laís inicia o painel da mesa, o painel terceiro, ela chama a atenção para uma questão bem específica para o movimento negro. Essa lei faz 20 anos que ela foi promulgada e ela ainda não foi executada na maioria. Em mais de 80% dos municípios do Brasil não foi executada essa lei. E a gente fica se perguntando como que eu, poder público, eu crio regras que eu não vou cumprir. E aí a gente vem conversando, se porventura fosse uma lei criada para poder falar sobre tributos, seria executada imediatamente. Se fosse uma lei para poder beneficiar o sistema bancário, seria executada imediatamente. A gente está falando de educação, de povos que realmente contribuíram para que o Brasil fosse e crescesse economicamente. Mas eu não coloco isso em pauta porque eu não posso mais trabalhar essas questões de uma forma tão eficaz. Penso que seja dessa forma, por isso que não executou até agora. E aí, quando eu falo também do painel 8º, que seria dados sobre a educação de jovens e adultos, que seria o EJA, eu fico me perguntando, Frei, a gente começou a falar sobre a educação desde a Revolução Industrial, isso lá na época de Getúlio Vargas. A gente está falando de mais de 60 anos de história, ainda a gente continua falando sobre a educação de jovens e adultos, e ainda temos um dado muito ruim, que temos a maioria da nossa população como analfabetos funcionais. Vão à escola, aprendem supostamente a ler, mas não sabem interpretar o que estão lendo. E já estão fora da escola. E aí eu continuo vendo quem que são os atores que estão frequentando o EJA. É a população carente, é o negro, é o cigano. E então a gente vê que existem algumas pautas que demonstram que realmente o compromisso do poder público não é com quem realmente paga as contas. E por isso que gera essa indignação e gera essa preocupação no sentido de como, não só os dados que vão ser apresentados, mas quais estratégias vão ser utilizadas para que esses dados se transformem na realidade da população. Porque não dá mais para poder aceitar evoluir 50 anos, ou na verdade, esperar 50 anos para poder evoluir quando a gente tem a possibilidade de evoluir 50 anos em um. É isso que os povos que realmente trabalham tecnologias fazem. E por que nós, com tantos números, com tanta eficiência, com tanto dinheiro para poder investir, não conseguimos avançar com relação a essas pautas? Verdade, verdade. Olha só, gente. Frei, infelizmente, nosso tempo... Oi, fala. Posso só citar a outra mesa? É educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Foi o painel que eu fiquei devendo. Educação escolar quilombola é excelente, que é um tema necessário e urgente. Bem, gente, olha só. Infelizmente, nosso horário está estourando e cada um de vocês vai fazer uma mensagem final agora. E antes de você falar a mensagem final, eu quero dizer e convidar todos os participantes desse momento que vocês precisam estar presentes em um momento especial aqui no ICL, que vai ser dia 17, agora de dezembro, domingo, às 20 horas. Vai ser um encontro bonito, uma aula magna, vamos chamar assim, em cima da temática, né? A indignação como filosofia de vida. E quem vai dar essa aula magna é o Eduardo Marinho, que foi aqui do Espiritualidade de Nação por mais de um ano, fez comigo esse programa, o Eduardo Marinho, e o Eduardo Moreira, que também, por mais de um ano, fez comigo esse programa
espiritualidade na ação. Então, vocês todos se inscrevam, todo mundo, branco, negro, japonês, oriental, chinês, não importa. Esse programa vai ser fantástico, porque ele vai mostrar a indignação como filosofia de vida, e é o grande momento nosso, né? A indignação frente a vários problemas. Por exemplo, eu vou até já dizer uma indignação minha. Olha só a minha indignação. Amanhã e quinta-feira, amanhã, terça e quarta-feira, vai ter, o Senado vai votar para que esse Flávio Dino vai ser ou não ministro do STF. O Senado vai votar se o companheiro lá, Genotti, não, né? Gonetti, se eu não me engano, alguém me ajuda na pronúncia aí, se vai ser o PGR, o Procurador-Geral da República, e vai ter outras autoridades também sendo votadas. Só que, entre as várias autoridades que a imprensa está citando, a imprensa, de maneira descaradamente, praticando racismo estrutural, a imprensa não fala que também será votado pelo Senado o defensor-geral da União. Será também votado pelo Senado o nome para ser o futuro defensor-geral da União. Agora, por que a imprensa não dá destaque a ele? Se dá destaque a Flávio Dino, dá destaque ao PGR. E, gente, eu não consigo ver outra coisa a não ser essa. É um negro. Pela primeiríssima vez na história, vamos ter um negro eleito, já eleito na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e agora vai passar, ou não, pelo plenário do Senado brasileiro. Vai ser amanhã, terça ou quarta-feira. Eu convoco todos vocês para estarem juntos conosco, assistindo via YouTube, pela TV Senado, ou outras maneiras que você poderá participar intensamente. E essa é a minha mensagem final, e eu agora passo para a Laís, para a mensagem final dela, bem breve, que o nosso horário estourou, depois do Júlio, e eu vou concluir com a oração. Ok, bom, a gente está aqui no ICL, eu acompanho o ICL, é o Instituto Conhecimento Liberta, e principalmente para nós negros, a gente precisa reforçar isso. A educação, principalmente a gente ter acesso ao curso superior, ela é o principal e o fator mais rápido que faz com que a gente saia da base e alcance novos patamares dentro dessa mesma sociedade. Então, reforçar para que as pessoas procurem o ICL, procurem a Educafro, porque, principalmente para nós, população negra de baixa renda, a educação é o que faz a gente se movimentar na sociedade de forma mais rápida. Júlio, sua mensagem final? Frei, eu queria deixar a mensagem que foi dita ontem pelo nosso ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que resume muito bem o que é defesa de direitos humanos, que é respeitar e cuidar. Se a gente tiver esse compromisso de respeitar e cuidar, a gente não vai passar pelos problemas que estamos passando ao longo desses anos com relação à questão das políticas públicas. Se os nossos gestores e os nossos legisladores respeitarem e cuidarem do que realmente é necessário, a gente vai evoluir. E eu agradeço a Educafro por estar sempre chamando a atenção dessas pautas e me convidar a participar desse momento histórico do país. Legal. Pai querido, Deus do céu, estamos concluindo mais um Espiritualidade na Ação. Pai querido, que bom ver o grande órgão do governo federal, chamado Ministério da Educação, abraçar por 2 dias com grandes nomes do Brasil inteiro e muita gente da base. São 150 pessoas. Ficaremos 2 dias debatendo intensamente a questão da equidade, são os direitos iguais. Abençoe, Pai querido, a todos que vamos participar desse encontro e que consigamos avançar para dar equidade entre brancos e negros, ciganos, indígenas, que é a grande missão de um país democrático, de um governo democrático. Abençoe também, Pai querido, todos aqueles e aquelas que estão vindo do Brasil para a votação amanhã no CNJ, com referência ao estrago que os tribunais de justiça de todo o Brasil estão fazendo ao lançar editais injustos
onde estão ferindo a lei de cotas para negro. Abençoai também, Pai querido, cada um de nós que estamos participando desse evento, bem como nossas vontades de melhorar, nossas vontades de ter uma vida melhor, com mais dignidade, e especialmente, Pai, abençoai aqueles e aquelas que voltaram para o hospital com Covid. Voltou a crescer no Brasil a Covid e voltou a morrer gente de Covid. Pai, ajudai, iluminai e confortai o coração de todos aqueles e aquelas que perderam parente recentemente agora com a Covid, bem como aqueles e aquelas que estão internados nos hospitais. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.